tem falado sobre esse tema Crescendo como Jesus, e a gente está tentando olhar para o momento da vida de Jesus, que ele tinha os seus 12 anos, ainda era um adolescente, e Lucas ele faz uma descrição não tão detalhada, aliás, nenhum dos evangelhos tem detalhes ricos sobre a adolescência, sobre a infância de Jesus. Tem algumas histórias, né, nas tradições assim, que você pode duvidar, não sei se dá para saber se é verdade ou não, duvido, mas tem algumas histórias, por exemplo, de que Jesus, quando era pequeno, ele matava uma pombinha e daí ele ressuscitava ela, entendeu? Ou ele fazia um bonequinho de areia e de repente dava vida a ele, a molecada mexia com ele na escola, ele ameaçava o pessoal, mas nada disso realmente consta nos evangelhos, e acho que talvez Lucas, que é o cara mais detalhista quando ele escreve os evangelhos, ele resolve pôr alguns detalhes que ele acha importante. De todos os 4 evangelhos, o cara que faz uma descrição mais detalhada de Jesus, mais assim, com mais pormenores, é Lucas. Lucas era médico, para variar um pouco, né? Então não sei se isso ajuda ele a ter uma concepção diferente do que ele precisava escrever. E os outros não. Se você ler, por exemplo, o Evangelho de Marcos é muito rápido, né? Ele está fazendo quase que um bilhete para o pessoal, assim, sobre a vida de Jesus. Jesus nem nasce em Marcos, né? Em Marcos, no Evangelho de Marcos, Jesus já aparece fazendo os milagres, né? João já é um evangelista assim, mais do bem, ele é mais amoroso, então ele faz uma descrição mais filosófica de Jesus, né? E Mateus escreve para os judeus, mas Lucas não. Lucas escreve para os romanos, para os gregos. Lucas escreve para nós, para os gentios, para aqueles que não estavam naquele contexto. Então a linguagem de Lucas é sempre pensando assim, como que quem não faz parte do contexto judaico, como quem que não é de dentro, vai ouvir a história de Jesus. E aí ele faz o seu evangelho, um relato do evangelho de Jesus, pensando naqueles que não têm toda aquela bagagem cultural. E lá no capítulo 2, versículo 52 do seu evangelho, Lucas ele faz uma descrição lá daquele momento que eu já falei para vocês, que Jesus se perde no meio Na verdade, quem perde Jesus é os pais, não é ele que se perde. E Lucas coloca esse trecho, dizendo que Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça. E a gente nas últimas semanas tem olhado para Jesus e perguntado para a gente, puxa, a gente está crescendo como Jesus? Mesmo ele sendo adolescente, Lucas diz que ele crescia em sabedoria, ele ganhava sabedoria, ele ganhava tamanho, maturidade, tanto física quanto emocional, a gente conversou sobre isso nas últimas semanas, mas também ele diz que ele crescia em graça, que a gente vai ver hoje. Essa série tem levantado para a gente uma pergunta importante para a nossa espiritualidade, vital para a nossa vida. Ao longo dos últimos anos, tenho me tornado mais parecido com Jesus? Se quando a gente terminar essa série hoje, você não lembrar de nada do que eu falei, mas se essa pergunta estiver na sua mente ainda, nos próximos meses, nos próximos anos, eu tenho certeza que isso vai gerar uma transformação na sua vida. À medida que você vai caminhando e vai se questionando, tenho eu me tornado mais parecido com Jesus ao longo dos últimos anos? Porque para a maioria dos discípulos de Jesus que não fazem essa pergunta, esses discípulos são estéreis na fé. Discípulos de Jesus que não têm essa pergunta em mente, que não estão constantemente avaliando se estão se tornando mais parecidos com Jesus, e isso tem gerado um cristianismo estéril no nosso país, na nossa cidade, nas nossas igrejas, um cristianismo que não transforma a gente, um cristianismo que não muda quem nós somos, não mexe no âmago do nosso ser, mexe apenas com o exterior, com a roupa que a gente veste, com as palavras que a gente usa, mas não mexe com o nosso coração. Nós, homens, nós temos que perguntar a cada dia, será que eu tenho me tornado cada dia mais parecido com Jesus, como pai, como marido, como pastor,
como profissional, você tem dúvidas sobre isso? Talvez você tenha que perguntar para a sua família, para os seus filhos. Escuta, você tem me visto nos últimos anos me tornar mais parecido com Jesus? Vocês, mulheres, precisam estar se perguntando constantemente se ao longo dos últimos anos vocês têm se tornado mais parecidos com Jesus na maneira como vocês vivem a vida, como vocês veem as coisas, como vocês conversam, como vocês falam. Se tiver dúvida, talvez tenha que perguntar para os filhos. Talvez nós temos que perguntar com quem trabalha conosco: olha, você tem me visto crescer? Me parecer mais com Jesus? Talvez o marido, você vai ter que perguntar para a sua esposa. Esposa, talvez você vai ter que perguntar para o seu marido: você tem me visto crescer e me tornar mais parecido com Jesus? Jovens, vocês precisam perguntar talvez para os seus amigos de caminhada cristã. Vocês precisam talvez avaliar os lugares que vocês têm frequentado, as coisas que vocês têm feito, analisar isso e ter a ousadia de colocar essa pergunta na sua agenda: tenho eu me tornado mais parecido com Jesus ao longo da minha jornada? Se essa pergunta estiver na nossa mente, gente, na nossa agenda, eu não tenho dúvida de que daqui a alguns anos nós seremos uma comunidade melhor. Você terá uma família melhor. E você será uma pessoa melhor também. Porque a gente vai estar crescendo como Jesus, a imagem dele. Como comunidade também, essa pergunta precisa continuar nas nossas agendas. Se a gente cresce só como indivíduos ou se como igreja. Se como igreja nós temos nos tornado como Jesus ao longo da nossa caminhada. É por isso que dentro da comunidade aqui, a gente prioriza realmente esse aspecto da maturidade. A gente quer um cristianismo, uma fé que mude a nossa vida, que transforme a nossa maneira de ser. Se você está procurando só dar um up na sua fé e depender de momentos emocionais que valorizem demais a emoção e pouco a maturidade, você vai se decepcionar rapidinho com a nossa igreja. Talvez você demore alguns anos, mas você vai se decepcionar rapidinho. Você precisa fazer essa pergunta: você quer se tornar mais parecido com Jesus? Nós queremos. Nas últimas semanas a gente falou sobre sabedoria. Você quem estava aqui, sabe do que eu disse. Sabedoria como presente, como atitude, como obediência. Semana passada a gente falou sobre estatura, sobre maturidade. Desafio da nossa sociedade, a gente viver maduro dentro de uma sociedade adolescente, né? E hoje a gente vai conversar sobre esse ponto da mensagem de Lucas, quando ele fala que Jesus crescia em graça. E para a gente entender um pouco o que é graça, eu vou olhar com vocês um texto antes desse texto de Lucas 2,42 e depois eu vou olhar um texto depois que fala sobre graça também, para a gente tentar emergir como que o tema graça se encaixa na vida de Jesus. Para alguns talvez vai ser muito básico o que eu vou dizer hoje, mas o que eu vou fazer hoje de manhã aqui é nada mais, nada menos do que relembrar a gente de algo que nós não podemos esquecer nunca. Então, Lucas 2,40 nos mostra um pouco do poder da graça de Deus nas nossas vidas. Lucas 2,40 diz que o menino, Lucas de novo, né? Lucas enfatizando esse negócio que Jesus crescia em graça, o menino crescia e se fortalecia, enchendo de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Sabe que você tem noção do que a graça de Deus pode fazer na sua vida e na minha vida? Você tem noção do que a graça de Deus pode fazer na vida de um homem e na vida de um homem e de uma mulher? Essa graça que transformou gente como, por exemplo, Newton, que escreveu essa música que a gente cantou, Amazing Grace. Essa graça que transformou gente como Zaqueu, um fiscal da Receita, corrupto, ganhava dinheiro a rodo, às custas de exploração, de mentira. E Jesus um dia entra na casa dele e fala: aqui entrou salvação na sua casa, e de graça ele faz isso. A graça que transformou a vida de uma mulher chamada Maria Madalena, prostituta. A graça que transformou a vida de um cara chamado Pedro, um pescador matuto, talvez desesperançado com a vida. Nicodemos,
intelectual, que gostava de entender as coisas de Deus de maneira mais lógica. Essa graça que transformou essa turma estava sobre Jesus também. E nesse texto aqui, por exemplo, quando fala que o menino crescia, esse verbo crescer é um verbo que está no modo ativo, no grego, e quando ele mostra o modo ativo, ele está dizendo que é algo que está acontecendo, Jesus tem que fazer algo para que isso aconteça. E quando a gente quer crescer, por exemplo, profissionalmente, emocionalmente, espiritualmente, a gente precisa fazer o quê? Precisa ter atitudes. Não adianta você dizer eu quero crescer e de repente ficar parado e esperar que as coisas vão acontecer que não vão. Então o verbo crescer aqui, ele está no modo ativo, dizendo que assim como nós, Jesus também precisava fazer algumas coisas para crescer em sabedoria. Agora, o verbo fortalecer, ele está na voz passiva. E sabe o que isso quer dizer? Que ele tinha atitude ativa no seu crescimento, mas ele se deixava fortalecer. Pode parecer muito básico, muito chato isso que eu estou falando para vocês. Eu não estou dando aula de português ou nada desse tipo, coisa do tipo. Mas quantos de nós tentamos achar forças em nós mesmos para resolver as nossas vidas? Quando o próprio Jesus se deixava fortalecer, o próprio Deus, a graça de Deus estava sobre ele. Eu já falei várias vezes aqui, ao invés da gente procurar ficar cheio do Espírito Santo, por que a gente não se deixa encher pelo Espírito Santo? Ao invés de nós procurarmos nos encher da graça de Deus, por que nós não deixamos que a graça de Deus nos envolva e nos encha? Existem dois elementos aqui nesse trecho, que é a sabedoria, e talvez alguns de vocês vão perguntar assim, Fernando, mas com Jesus era fácil ele crescer em sabedoria, porque ele era o quê? Filho de Deus. Está fácil para ele. Ó, o que Tiago diz para a gente. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, ele será concedido. Ou seja, não era porque Jesus era filho de Deus que era mais fácil. A mesma sabedoria que estava disponível para Jesus ganhar, está disponível para mim e para você também. Jesus ele tinha as mesmas limitações e as mesmas necessidades que nós, enquanto ser humano. O texto de Lucas vai falar também que a graça de Deus estava sobre Jesus. E graça, alguns de vocês talvez já ouviram esse termo, esse significado, dizendo que graça é um favor imerecido, que algo que a gente ganha sem merecer. Só que ao longo do Novo Testamento, esse termo graça também vai ganhar um significado mais poderoso. Ele vai dizer que a graça é um favor imerecido, presente e merecido, capaz de transformar as nossas relações. Por isso que em 1 Coríntios capítulo 4, Paulo fala assim, sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada em Cristo Jesus. João capítulo 1 vai dizer também que Jesus era pleno de graça, cheio e pleno de graça, não era? E o verbo virou gente e habitou entre nós, cheio do quê? De graça e verdade. E nós vimos a sua glória, a glória como do Pai. Parece que quando Jesus expressa a graça dele no nosso meio e a sua verdade, nós podemos ver Deus. E eu acho que dentro da comunidade cristã, dentro da nossa vida, Deus é visto à medida que a gente expressa graça, à medida que a gente vive graça para os outros. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1, Paulo vai dizer para Timóteo, o seu filho na fé, Timóteo, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Deixe-se fortalecer pela graça. E aqui, gente, tem dois aspectos importantíssimos para a gente que frequenta a igreja há anos, talvez, e que ainda não compreenderam isso. A única forma de você, através da qual você pode restabelecer a sua relação com Deus, é através da graça dele. Você já parou para pensar nisso? A nossa formação religiosa ocidental, católica, evangélica brasileira, muitas vezes não aborda esse aspecto da espiritualidade. Acho que nunca.
Eu estava conversando com uma moça aqui da igreja, ela falando assim, puxa, porque eu cresci sabendo de um Deus malvado, de um Deus que queria me pegar de pau, um Deus que era um guarda londrino na névoa, andando com um cacetete, esperando eu fazer alguma coisa errada para me punir. E aí eu vivia a minha vida toda com medo de Deus, achando que para me relacionar com Ele eu tinha que tentar ganhar o favor dele. Mas deixa eu te falar, a espiritualidade bíblica vai dizer que a única forma que eu e você podemos nos relacionar com Deus é pela graça dele. Você quer ter plena convicção de intimidade com Deus? Você quer estar certo de que você é alguém íntimo de Deus, de que você é alguém que conhece a Deus? Se aproxime dele, não confiando na sua performance. Esqueça a sua performance. Se aproxime dele confiando na graça dele. Não há nada que eu e você possamos fazer para que ele derrame mais ou menos amor sobre nós, para que ele nos ame mais ou menos. Isso precisa ficar claro para a gente como cristãos, como discípulos. E quando eu falo de graça, é interessante que na nossa cultura individualista, que reforça tanto o poder individual, que reforça tanto as conquistas pessoais, a minha capacidade, essa mentalidade ela tem impregnado o coração de gente que frequenta a igreja, a ponto deles não conseguirem lidar com a graça de Deus. Porque lidar com a graça de Deus é se humilhar. Vocês não concordam? Dizer que eu não tenho como fazer nada. Dizer que nada do que eu faça vai fazer Deus me amar mais ou menos. Dizer que isso é suficiente. Pô, peraí, qual que é a minha parte? Quanto que eu pago? Quando a gente vai na casa dos outros almoçar ou jantar, a gente quer levar alguma coisa? A gente não quer receber de graça a refeição? Quando a gente chega com Deus, a gente faz a mesma coisa. Quando alguém vai dar um presente pra gente, a gente fica todo constrangido que a gente recebeu algo de graça. Agora imagina Deus dizer para você que de graça Ele quer se relacionar com você e transformar a sua vida. E você fala, mas o que eu tenho que fazer, Deus? Você fala, não, não tem que fazer nada, você precisa se aproximar de mim e confiar na minha graça. Não, mas eu tenho uma performance interessante. Se humilhar dentro da nossa sociedade contemporânea não é uma virtude, gente. E provavelmente para mim e para você também, humilhar-se, não ser humilhado, mas humilhar-se, tomar uma atitude de humildade, não é tido como virtude, muitas vezes. Por isso que Efésios 2:8 e 9 vai dizer para a gente que vocês são salvos, sabe pelo quê? Pela graça. Pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Ó, mediante o crer. Pela graça vocês são salvos mediante o reconhecimento de que a graça de Deus é suficiente para nos salvar. É a graça de Deus que conduz a mim e a você para a vida eterna. Mas também, a única forma de nós crescermos na imagem de Jesus é confiando constante e plenamente na sua graça. Já falei várias vezes do banquinho aqui e vou falar de novo hoje. Só que não gosta que eu falo isso, não está aqui hoje. Tá? Imagina que a graça de Deus é esse banquinho aqui. E você precisa confiar constantemente no banquinho. Então você senta no banquinho. E aí você diz, confio, Deus, na tua graça. Confio, beleza. Só que daí você começa a viver a sua vida, enfrentar os problemas, sabe o que você faz? Você levanta e começa a querer carregar o banquinho na sua mão. Quando na verdade, confiar na graça de Jesus é sentar-se no banquinho e não depender das suas próprias pernas, da sua própria performance, à medida que você se relaciona com Deus. Porque um grande erro que a gente comete é o seguinte: o camarada ele se aproxima da igreja, da espiritualidade, ele toma conhecimento da graça de Deus, que é oferecida em Jesus, e às vezes o camarada vem carregado de coisas, porque ao longo dos anos ele foi ensinado a fazer um monte de coisas para tentar ser aceito por Deus. E aí ele é refém de boas obras, ele é refém de promessas, de vários compromissos, de ritualismos, de crendices, para poder se aproximar de Deus. E aí esse sujeito chega aqui, e a gente fala para ele assim, porque ele não precisa de nada disso, porque Deus, Jesus, o Deus encarnado, ele fez tudo o que era necessário, ele só precisa se render a esse amor. E aí, o cara fica feliz da vida, porque isso liberta ele dos rituais dele, das crendices dele, das práticas opressoras. E aí quando ele vai começar a sair pulando de alegria, a gente chama o cara e fala assim, peraí, vem cá, ó. Só que agora que você se rendeu à graça de Jesus,
Agora você precisa participar da escola dominical. Agora você precisa fazer uma classe de discipulado. Agora você precisa dar o dízimo na igreja. Agora você precisa vir nos cultos, você precisa vir no grupo de vida. A graça de Deus é de graça, só que agora você precisa ler a Bíblia todo dia, você precisa orar todo dia, você precisa ter uma moral elevada, a sua família precisa ser uma família perfeita, para o pessoal não falar mal dela para você. Pergunta, onde está a graça nesse processo? Eu não estou dizendo que a gente não tem que buscar essas coisas. A questão não é o que a gente faz, mas por que a gente faz algumas coisas. Quando a gente faz isso, a gente está dizendo para a pessoa que ela não vai ser amada por Deus se ela não cumprir determinadas coisas. Verdade isso? Mentira! Porque daí você subverteu a graça e voltou a demandar da pessoa aquilo que a oprimia. A questão não é se a gente faz ou não as coisas, a questão é com qual motivação a gente faz algumas coisas. E a motivação, se você entende que nós somos salvos pela graça de Deus, a motivação muda. Aqui a gente sempre está enfatizando o que aconteceu naquela cruz. Eu sempre estou falando nos cultos, nas pregações sobre a cruz, porque eu creio que Deus não quer uma transformação na nossa vida decorrente do medo, gente. Deus não quer você e eu transformados em maduros, porque Ele botou medo em nós. E então a gente, por medo, o obedeceu. Mas o desejo de Deus é que a gente cresça e amadureça simplesmente pela gratidão no nosso coração dele ter nos aceito, quando nós jamais seríamos aceitos. Então, esse é o poder da graça de Deus na vida de um homem e de uma mulher que não tem esperança de mais nada, e que não se acha merecedor de nada, e que não se acha capaz ou digno. O poder da graça é esse. Ele te acolhe, Ele te perdoa, Ele te põe de pé de novo, Ele te veste de novo, se você está sem roupa, Ele te dá comida, Ele te restaura a dignidade, e segue em frente de graça. Agora, Jesus ia crescendo nessa graça. O próximo texto que a gente vai ler é Lucas 4, 17 a 30, que fala sobre o alvo da graça de Deus. Para quem que Deus manda a sua graça? Quem que Ele quer atingir com a sua graça? Lucas 4, 16 a 30 diz assim: Ele, Jesus, Ele foi para Nazaré. Você sabe onde era, que era a cidade de Nazaré? Na vida de Jesus? Qual é o significado de Nazaré para a vida de Jesus? Onde ele cresceu? Onde ele cresceu. Jesus de Nazaré, lembra? Então, ele voltou a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado, ele entrou na sinagoga, como era costume de todo judeu. Ele ia para a sinagoga, ele ia para aprender a palavra, para escutar, para ensinar, e levantou-se então para ler na sinagoga. Ou seja, Jesus estava sendo recebido de volta em Nazaré, como um rabi emergente, como um mestre, um sábio que estava começando a aparecer, e o pessoal deu para ele a chance dele poder ler um trecho das Escrituras e ensinar para todo mundo. Era normal, Jesus era conhecido na cidade, estava voltando, agora era um rabi, então Jesus ensina para a gente alguma coisa. Ele chegou na sinagoga, levantou-se para ler, pegou os manuscritos de Isaías, foi entregue o livro de Isaías, abriu e encontrou o lugar onde está escrito. Pensa bem, gente, comigo. Jesus crescendo em graça, e agora ele já está crescido. Ele entra numa sinagoga, onde tem os religiosos, os judeus, e ele vai ler um trecho do livro do profeta Isaías. Ele vai ler o seguinte: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Foi para isso que Ele me ungiu, para proclamar o ano da graça do Senhor. Então, ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se, porque todos esperavam que depois que ele leu, que ele agora fosse ensinar. Interessante que Jesus se assentou também, né? Ele não ficou pregando no povo e tal, ele sentou-se também. Então você acha ruim que eu sento no banquinho? Lembra que Jesus se sentou aqui também depois para ensinar. E ele começou a dizer-lhes, na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: gente,
hoje cumpriu a Escritura que vocês acabaram de ouvir. Imagina se eu chegasse para vocês e falasse hoje de manhã: gente, eu sou o Filho de Deus. Hã? Interna. Interna que estava lá. Hoje se cumpriu a Escritura que vocês acabaram de ouvir. E o texto original ele tem um sentido assim, ó, de que hoje a Escritura se cumpriu dentro dos seus ouvidos. Ou seja, dentro da compreensão de vocês. Esse texto que vocês leem, que vocês sabem tanto sobre ele, hoje ele se cumpriu dentro de vocês. Já vou voltar nisso. Jesus entra na sinagoga, faz a leitura de Isaías 61, ele leu a profecia messiânica, ou seja, uma profecia que fala sobre o Messias, algo que todo mundo estava esperando. Ele chama para si o cumprimento dessa profecia, ele fala que ele é o Messias. Mas Jesus faz algo que deixa os religiosos pé da vida, porque ele omite um trecho do texto de Isaías. Sabe qual é o trecho? O trecho de Isaías diz assim: eu vim e anunciar o ano da graça do Senhor, o ano da graça de Deus, e o dia da vingança do Senhor. Se você for lá em Isaías 61, pode ir, você vai ver. Mas diz o dia da vingança do Senhor. E ele omite essa última parte, intencionalmente. E isso deixa o pessoal meio bravo, porque os caras aguardavam o Messias, que assumiria sobre si o poder que vem de Deus, que iria mobilizar o povo de Israel, os homens de Israel, iria enfrentar os inimigos, ia restabelecer as fronteiras, ia expulsar o Império Romano. O vingador, na verdade, eles esperavam. O povo de Israel esperava que o vingador Jesus viesse e colocasse a vida deles em ordem, no aspecto político, social, econômico. No entanto, Jesus, como Messias, ele omite essa questão da vingança, ele omite essa questão do poder, porque Jesus não veio se vingar nesse momento. Quando você lê Apocalipse, você vai ver que daí ele vem um dia para fazer a justiça, mas agora ele vem para perdoar, ele vem para anunciar o que? O ano, tem uma versão que diz o ano aceitável do Senhor, o ano da graça de Deus. Ele vem para dizer para os seres humanos, dizendo: gente, Deus está aberto, Deus está pronto para relacionar-se com você, Ele está pronto para lhe perdoar e te dar uma nova maneira de viver. Jesus não veio para se vingar, Ele veio para perdoar. Jesus não veio para julgar, agora Ele não veio para julgar, e a gente julga, não julga? Mas Ele veio para acolher e salvar. Alguém uma vez perguntou para a filha de um desses grandes jornalistas americanos, um cara chamado Billy Graham, não sei se vocês conhecem ele, mas perguntaram para ela quando ela era pequenininha. Um movimento desses de gênero, aproveitaram o momento ali do alvoroço, da fama, e pegaram ela diante das câmeras e fizeram uma pergunta para ela, né? O que você acha disso? O que seu papai fala sobre isso, filha? Sobre a homossexualidade, querendo... E ela respondeu para ele assim: olha, meu pai ensina que Deus julga e nós amamos. Ponto. Deus é quem julga. Nós temos que amar, nós não somos para julgar. E Jesus veio para acolher, para salvar. Como que Jesus define a sua missão nesse texto? Como que ele fala: eu vim para quê? Eu vim pregar as boas notícias aos pobres. O que é uma boa notícia para um pobre, gente? A boa notícia é que a situação dele tem conserto. O rico talvez não vai receber a boa notícia, por quê? Talvez ele não precise de nada. Talvez o rico, eu estou falando rico financeiramente, mas aquele que é rico, que acha que tem tudo, que não precisa de nada, de ninguém, nem de Deus, talvez as boas novas não sejam tão boas assim. Jesus veio libertar os presos encarcerados também. Mas talvez, na nossa realidade aqui, século XXI, talvez Jesus veio libertar os presos de emoções, de hábitos, gente presa com prática do passado. Jesus anuncia liberdade para a gente, recupera vistas dos cegos,
Quantos de nós olhamos para a vida, para a nossa realidade, para o nosso trabalho, para o nosso carro, para a nossa casa, para o nosso dinheiro, para o nosso status, e a gente acha que isso é a realidade final? Quantos de nós, na nossa sociedade, achamos que isso é o fim de tudo, e não o meio? A gente acha que isso é o fim, que a vida existe para isso. Quantos de nós estamos cegos? Porque quem olha a vida e acha que dinheiro, posição, corpo, estética, status é o fim de tudo, isso é coisa para cegos. Para quem não consegue enxergar a realidade espiritual, a realidade maior, que é Deus, e que Ele se está desenvolvendo na história, quem não consegue enxergar está cego. E Jesus vem para dar vista aos cegos, para ajudar eu e você a enxergar a vida de uma maneira mais como Deus. Jesus vem libertar os oprimidos. Quantos hoje vivem num modelo de religiosidade opressora, gente? Quantos de nós aqui vivemos oprimidos pela nossa formação religiosa, pelas crendices que colocaram em nós e pelo medo que foi imputado em nós? Quantos nessa manhã estão se curvando diante de alguns ídolos que nunca vão poder fazer nada por eles, que nunca vai poder ajudá-los? Quantos nessa manhã, hoje domingo, estão fazendo promessas e promessas, achando que Deus se relaciona com eles baseado no voto, na promessa? Quantos hoje de manhã estão recebendo promessas, sonhos proféticos, revelações baratas, entregando seus bens a charlatões e sendo oprimidos pela religiosidade? Quantas pessoas nessa manhã hoje estão ouvindo regras e regras, dizendo que para você ter Jesus, para você andar com Deus, você tem que ser feliz, você tem que ter família perfeita, você tem que vir na igreja, você tem que dar o dízimo, tem que fazer a aula de escola dominical, você tem que fazer, decorar a Bíblia, você tem que fazer um monte de coisa. Quantos hoje de manhã estão ouvindo que para eles blindarem o seu casamento, eles precisam tomar esse voto, aquele voto? Quantos nessa manhã estão oprimidos pela religiosidade? Mas Jesus falou que Ele veio para dar liberdade aos oprimidos. Isso eu tenho certeza que move Jesus para um grupo marginal dentro da sua realidade. Porque ele está falando com religiosos, está dentro de uma sinagoga, está dentro de uma igreja praticamente, está dentro de gente que anda há anos com Deus. E isso vai levar ele para um grupo que está complicado. Gente que tem problema, gente que é imperfeito. Se vocês continuarem lendo o texto depois, vocês vão ver que o texto, o pessoal fica tão furioso com ele que eles levam ele para fora da sinagoga e tentam atirá-lo de cima de um penhasco. E Jesus, ele faz essa opção pelos marginais, pelos marginalizados. Não estou falando de criminosos, estou falando de gente que está à margem, gente que não consegue ser tudo que queria ser, gente que não consegue lidar com tudo que gostaria de lidar. Porque em Lucas 5, 31 e 32, ele fala que não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim quem? Eu não vim chamar justos, ele diz, mas pecadores ao arrependimento. E aqui Jesus, com a sua mensagem de graça, ele estabelece por todo o Evangelho de Lucas um conflito direto com os religiosos, com aqueles que tentam impor sobre as pessoas um peso que nem eles mesmos conseguem carregar, aqueles que tornam a vida com Deus um inferno. Se você for ler os Evangelhos, você vê que Jesus está o tempo todo em conflito com esses caras, porque esses caras pegam as pessoas e fazem da vida que deveria ser a vida de liberdade, a vida de crescimento, de amor, de maturidade, uma vida infernal com Deus. Colocam sobre as pessoas demandas que eles mesmos não conseguem suportar. Pessoas que fazem, líderes que machucam o seu rebanho e impedem que eles encontrem a verdadeira vida que está em Jesus. Tem algumas coisas que a gente precisa considerar, gente, aqui. Interessante, eu vivo dentro de igreja desde os 8 anos de idade, né? E eu tenho, para mim é muito claro isso dentro do contexto evangélico brasileiro. Eu falo do contexto evangélico porque é onde eu vivi. Mas dentro do contexto de igreja no Brasil, principalmente no meio evangélico, as pessoas mais duras, pensa em alguém, as pessoas mais duras, as pessoas mais críticas, as pessoas mais julgadoras, aquelas que ficam no seu pé, ou de longe com uma luneta assim, tentando te vigiar,
essas pessoas que estão sempre em busca da falha do outro e usam isso para acusar, via de regra, essas pessoas, elas são pessoas que carregam na sua história problemas seríssimos, não tratados ainda com Deus. E por isso elas se tornam legalistas, julgadoras. Porque o legalismo, via de regra, ele é fruto de pessoas que têm pendências graves nas suas vidas, mas acham que vão conseguir se compensar diante de Deus, acusando e mostrando o erro do outro. Eles se tornam caçadores de bruxas para tentar achar que isso vai compensar o erro grave deles diante de Deus. Então, para pagar os meus pecados, eu me torno um julgador de quem não vive os princípios de Deus. Está errado quem julga e está errado quem não vive os princípios de Deus, porque nenhum dos dois está vivendo o poder da graça que pode transformar. Mas por outro lado tem esse pessoal que não consegue olhar para dentro de si e resolver assumir os seus pecados, e pior ainda, ficam achando picuinha do pecado dos outros. Eu lembro de uma mulher na nossa comunidade muitos anos atrás. Sabe quando você vai ter no máximo 7 anos, né? Quando eu falo muitos anos atrás, é por aí. Ela chegou e falou para mim assim: "Ô pastor, eu queria batizar, mas eu não vou poder batizar." Eu falei: "Por quê?" Porque me disseram que eu não sou casado ainda e que eu gosto de uma cervejinha. Eu vivo com um homem e eu gosto de uma cervejinha, então eu não posso ser batizado, não posso ser parte da igreja. Eu falei: "Me conta a sua história." Eu falei assim: "Não, eu sou casado há 25, eu vivo com um homem há 25 anos, tenho 3 filhos com ele, divido casa, divido tudo com ele, né? Mas alguém inclusive aqui da igreja, alguém aqui da igreja me disse que eu não podia, porque eu não sou casado no papel." Eu falei: "Vem cá, você está há quanto tempo casado?" 25 anos, é quase a minha idade, né? Eu devia ter uns 29, 30 anos. Você está quase 29 anos casado, quase a minha idade casado com um camarada, você tem 3 filhos, porque você não está casado, tem que sentar com ele, tá? Uma brincadeira nova que a gente não sabe como é que é. Quem disse que você não está casado? E quanto à sua cervejinha, você é daquelas que fica caindo aí pelas valetas aí, a gente tem que buscar você depois. E você, quando toma a sua cervejinha, você fica descontrolada e faz besteiras? Então vamos tratar com esse negócio da cerveja. Ela falou: não, eu gosto de tomar minha cervejinha em casa, com os amigos. Eu falei: "Então, minha querida, quando você quer batizar?" Porque você quer seguir Jesus, não quer? Jesus veio para libertar os oprimidos, dar vista aos cegos, libertar os presos. Então vem. Engraçado, é uma das pessoas, eu não preciso falar quem é, mas é uma das pessoas assim que está com a gente e tem um coração aberto e encontrou a graça de Jesus na vida dela. Até hoje, tem uns 5 anos que ela encontra, ela lembra disso, como que isso foi maravilhoso na vida dela. E por que a gente fica colocando empecilhos para que as pessoas façam isso e façam aquilo? Logo, vamos seguir em frente. A graça que é oferecida por Jesus, no versículo 19, essa graça aí, ele veio proclamar a graça de quem? A graça do Senhor. E sabe o que Jesus está se referindo aqui, queridos? Ele está se referindo ao ano do jubileu. Sabe o que é o ano do jubileu na cultura judaica? O ano do jubileu é o seguinte: ao longo da vida, as pessoas acabavam tendo dificuldades com a colheita, talvez plantavam, a colheita perdia, tinha praga, aí o camarada estava tentando, só que chegava uma hora que ele não conseguia dar conta. Então ele tinha que vender um pedaço da terra dele para um outro camarada, para poder sustentar sua família, poder ganhar um pouco de dinheiro. Aí o filho desse camarada ficava doente, e ele tinha que se endividar um pouco mais, e ele não tinha mais terra, porque ele já vendeu todas as terras que ele tinha para alguém, agora ele tem que começar a trabalhar para uma outra pessoa para poder se sustentar. O filho, a filha, a família está quase se tornando escravo de alguém, porque a situação foi ficando brava, economicamente, emocionalmente. Ao longo da vida ele foi tendo crises, que nem a gente. Uma hora a gente está bem, outra hora a gente está lá embaixo. E aí esse camarada começava a adquirir dívidas, porque ele tinha que fazer um empréstimo, usar o cartão, ele precisava recorrer a um amigo. Mas quando chegasse o ano do jubileu, todas as dívidas, segundo a lei de Moisés, todas as dívidas deveriam ser perdoadas. Todas, caducavam. Todas as dívidas tinham que ser perdoadas. E sabe aquela terra que ele vendeu para o fulano, porque ele não tinha mais dinheiro e tal?
aquela terra tinha que ser devolvida para ele. É devolvida para ele, para restaurar a dignidade dele. O sujeito que o avô dele tinha vendido a terra um dia para pagar uma dívida, aquela terra voltava para ele no ano do jubileu. Então ele tinha a sua terra, ele tinha a sua dignidade de volta para continuar a sua vida. Só que o ano do jubileu nunca foi praticado pelos judeus. Imagina o pessoal ia fazer isso. Jesus está dizendo, ó, eu vim para isso. Eu vim para anunciar o ano da graça de Deus e restituir a dignidade. Não é restituir os bens, né? Não é aquela música, restituir, quero de volta, quero. Tranquilo, não é isso. Eu vim para restituir a dignidade. Eu vim para restituir a tua vida. Aquilo que você perdeu, eu vim para te dar de volta e a gente começar do começo de novo. Jesus está dizendo que ele veio para perdoar todo homem, toda mulher, porque agora não existe mais nenhum homem e nenhuma mulher que não seja digno de ser amado por Deus. Porque a graça de Deus não é para quem se sente digno. A graça de Deus é para quem se sente indigno. E aí Jesus, ele está falando com o seu povo na sinagoga, e ele vai causar mais dois desconfortos ali, porque ele está lendo o coração daquela turma. No texto você vai ver, ele vai dizer, gente, profeta Elias, por exemplo, na época do profeta Elias, existia uma viúva, existiam várias viúvas em Israel que estavam passando necessidades, mas Deus enviou Elias a uma viúva na terra de Sidom. Ele não enviou o profeta Elias para uma das viúvas de Israel, ele enviou Elias para cuidar de uma viúva fora da comunidade de Israel. O profeta Eliseu, Jesus está dizendo isso para o povo, depois você lê o texto. O profeta Eliseu estava cheio de leprosos na época em Israel. Mas o profeta Eliseu foi até um leproso sírio, Naamã. Ou seja, Jesus está dizendo, vocês acham que a graça de Deus é exclusiva de vocês? Que é só para vocês? Porque vocês são o auditório de Deus? Jesus está dizendo, mas Deus não tem os olhos restritos a vocês apenas. Deus tem os olhos restritos não só a vocês. Deus ama e quer alcançar com sua graça aqueles que estão inclusive do lado de lá das fronteiras de Israel. E hoje eu poderia dizer que Deus também não tem os olhos restritos à comunidade de aliança, à comunidade evangélica, à comunidade gospel do Brasil, católica. Os olhos de Deus não estão restritos a nós. Deus quer inclusive que os de fora das nossas fronteiras sejam alcançados também. Tá? Deus ama profundamente cada um de nós que temos caminhado com Ele como discípulo, mas lembra, a graça de Deus não se restringe a nós. Todos aqueles que estão aqui, ok, Deus ama, mas Deus quer alcançar todos aqueles que estão do lado de fora, inclusive os seus inimigos. Pensa no inimigo. Pensa no inimigo agora. Pensa em alguém que você odeia, ou alguém que te fez muito mal. E você está assim, ó, amargurado por dentro com essa pessoa. Pensa numa pessoa que você assim não aguenta passar, que ela vem do outro lado da rua e você dá a volta. Ô Fernando, você está sendo muito... Estou te estranhando, Fernando. Não. Eu só estou exagerando, que é para você entender que eu não estou falando com uma pessoa que só te, de repente, te esbarrou na rua. Estou falando daquela pessoa que talvez te deu um prejuízo, te deu um calote. Aquela pessoa que talvez você está aí, ó, você não assume diante dos outros, mas você está por dentro amargurado. Inclusive essas pessoas. Pessoalmente você não tem ninguém? Você é o bonzinho de todo mundo? Beleza. Então, pensa numa esfera maior. Pensa nos nossos políticos. Acharam inimigo? Então, vai ficar mais fácil de pensar, né? Pois é. Gente, interessante que quando você está em Lucas, você vê Jesus transformando gente simples, como um pescador, mas gente também intelectual, como Nicodemos. Ele de manhã ele é capaz de tomar um café na casa de um ricaço chamado Simão, mas no final do dia ele é capaz de estar pelas ruas comendo com prostitutas, com gente leprosa. Olha para o nosso dia hoje,
nossa realidade hoje. Talvez você não vai ver leprosos pela rua. Mas quem que são os marginalizados da nossa vida? Quem são aqueles que estão sendo colocados à margem? Porque Jesus entra na casa de um cara que se deixou corromper pelo sistema e que é tido como corrupto, que nem Zaqueu, por exemplo, ganhou dinheiro de maneira ilícita. Um cara que coloca a cabeça no travesseiro e que ele sente talvez a sensação de culpa e medo de que um dia a casa vai cair. Mas Jesus entra na casa desse cara chamado Zaqueu e fala: hoje tem salvação aqui. Jesus, ele alcança a tudo e a todos. A graça de Deus é para isso. Por isso que um dos lemas da nossa comunidade, ao longo dos anos tem falado muito isso, parafraseando um trecho do livro do Filipenses, Maravilhosa Graça, diz que Deus nos ama o suficiente para aceitar como estamos, mas nos ama demais para permitir que continuemos os mesmos. Por isso, o encontro com sua graça nos transforma. A graça de Deus tem sim o poder de nos salvar, de nos restaurar, de dar uma visão mais precisa do mundo e da história. E essa mesma graça que transforma a mim e a você tem o poder de transformar os nossos vizinhos, tem o poder de transformar os nossos cunhados, as nossas sogras, os nossos esposos, as nossas esposas, os nossos inimigos. E Deus quer usar você e eu nesse processo de transformação. Engraçado, eu converso com algumas pessoas no aconselhamento uma vez, alguém dizendo para mim assim: não, pastor, porque, sabe, eu entendi que Deus quer o melhor para mim, por isso que eu decidi ir embora de casa mesmo, largar o meu marido. Porque eu tive um sonho, e nesse sonho eu senti que Deus queria me dar o melhor. E o melhor é que a gente saia de casa, porque Deus, como eu sou princesa dele, sou filha dele, eu quero. Ele tem o melhor para mim, meu marido hoje não é o melhor para mim. E aí eu falei para ela assim: olha, eu acho que Deus está fazendo esse. O melhor que Deus quer para você é mostrar para você que, através da sua vida, Ele pode ser muito engrandecido. Se você topar o desafio de viver o discipulado de Jesus na vida do seu marido. O sonho era que ela tinha migalhas na mão, enquanto outras pessoas tinham fartura. Ela entendeu que a migalha era o fato de ela estar vivendo com o marido ainda. E não tinha nada assim mais sério que necessitasse realmente que houvesse separação. E eu falei: eu não sou nem intérprete de sonhos, mas eu aproveitei a deixa e falei: olha, não sou intérprete de sonhos, mas a migalha não é o seu marido, a migalha é a vida que você está vivendo com Deus. Você está vivendo com Deus as migalhas dele só. Você acha que Ele quer o bem seu, material, físico, bababá. A hora que você começar a deixar Deus te usar na vida do seu marido, dos seus filhos, aí você vai ter fartura que Deus pode dar para você. Já passei esse filme uma vez aqui, vou passar de novo. Hollywood, vocês sabem, complicado às vezes, mas tem vezes que, sem saber, eles anunciam o Evangelho com uma precisão e uma excelência muito melhor do que nós, pregadores, sabia? Esse filme, Resistindo às Tentações, vocês já ouviram? Eu passei umas 2, 3 aqui na comunidade, no canto, vou passar de novo. Esse camarada, ele tem a missão de dirigir um coral da falecida tia em uma igreja falida. Uma igreja que não tem graça, uma igreja sem a graça de Deus, é uma igreja que vai falir mesmo. E quando essas igrejas falem, elas se abrem então para a graça. É que nem a gente. Quando a gente está lá na lama, quando a gente chega no fim de nós, aí nós nos abrimos para a graça de Deus. Fala: Deus, se o Senhor fizer alguma coisa. E essa igreja também é a mesma coisa. No filme ele tinha que arrumar um coral e dirigir. Aí esse cara não tem pessoas para dirigir esse coral. E ele também não é lá expert nisso. Daí ele começa a chamar algumas pessoas que são consideradas indignas pela igreja. O organista, por exemplo, do coral é um alcoólatra. Gosta de chupar uma cana assim, federal. A solista é uma mãe solteira. Tem filho, não sabe quem são os pais dos filhos, ou quem são os pais dos seus filhos. A secretária do coral é uma divorciada já 5 vezes. E aí, como ele não tem tenores e baixos, ele vai até uma prisão perto da igreja e convida alguns presidiários para serem os tenores e os baixos. Aí eles formam um coral
que representa muito bem o que é a igreja, sabia? Porque a gente não percebe isso aqui. Mas a verdade é que a igreja é isso mesmo, um bando de gente com uma enorme diversidade de pecados. E o que nos une é o amor de Deus. Por isso que o amor de Deus não está condicionado ao nosso mérito. O amor de Deus nos foi oferecido porque Deus decidiu, e ponto. Deus decidiu, não é você que ganhou. Deus decidiu te dar o amor dele. Por isso que João fala assim, ó, que nós o amamos. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. O amor de Deus que foi nos oferecido porque Ele decidiu, quando Ele entrou naquela história, na vida do seu Filho, Jesus. E Ele morreu naquela cruz. Eu espero que ao ver esse vídeo, o amor de Deus possa constranger você. Que você, olhando para a sua história, você possa perceber a graça maravilhosa e transformadora de Deus. Took me a while, but I'm finally here. So I just wanna testify, make it crystal clear. See, I've been picked out to be picked on, talked about out my friend's mouth. I've been beat down till he turned my life around. Seems like I always fall short of being worthy. 'Cause I ain't good enough, but he still loves me. I ain't no superstar, the spotlight ain't shining on me. No. 'Cause I ain't good enough, but he still loves me. I used to wake up some days and wish I stayed asleep. Why can't you get 'Cause I went to bed on top of the world. Today the world's on top of me. Now everybody's got opinions. They ain't fit in my position. That it breaks my heart when I hear what they have to say about me. What they say about you? I always fall short of being worthy. Lord, I ain't worthy. 'Cause I ain't good enough, but he still loves me. I ain't no superstar, spotlight ain't shining on me. I wanna be for you. 'Cause I ain't good enough, But he still loves me. I'm not perfect. I'm not perfect. Yes, I do. Yes, I do. I'm trying my best. Trying my best. Just ain't good enough. No. Stand by the wall if I don't succeed. I ain't good enough. But you love me. If you ain't with it, just raise your hands and let me know that you understand that we are all so blessed to be loved. Stand for him or fall for anything. 'Cause through his eyes we all look the same. What would we do without blame? Always fall short of being worthy. We are not worthy. 'Cause I ain't good enough, I ain't good but he still enough. loves Good me. enough. I ain't no superstar, I'm not no superstar, but I wanna be for you, Lord. 'cause I ain't good enough,
sermos melhores e quer dizer, vamos ficar do jeito que nós estamos? Não. Não. Lembra, Ele nos ama bastante. Ele nos ama muito para nos aceitar como estamos, mas nos ama demais para permitir que continuemos do mesmo jeito. Por isso que essa pergunta, temos nós nos tornado mais parecidos com Jesus, tem que estar na nossa mente. Eu não tenho que melhorar para que Ele me ame. Eu tenho que melhorar porque Ele já me amou. Dostoiévski já dizia que as necessidades básicas do ser humano é ser ouvido, ser amado e ser perdoado. Deus te ouve, Deus te ama e Deus te oferece perdão. Aí esse mesmo Dostoiévski perguntaram para ele: poxa, mas você gosta de tomar uma birita, né? Não sei por que o pessoal pega muito nisso. Você diz que é cristão, mas eu vejo você tomando sua birita, de vez em quando você fica até embriagado. Ele falou assim: olha, o fato de eu cambalear pelo caminho não quer dizer que esse não seja o caminho. Então, querido, se nessa manhã você consegue reconhecer que você anda meio cambaleando pelo caminho e seguir Jesus, tranquilo, você está seguindo Jesus ainda? Você ama Jesus? Foi essa pergunta que Jesus fez a Pedro, depois de ele ter caído e bagunçado todo no caminho. Você ainda me ama? Então você gastar um tempo orando e dizendo: Deus, me ajuda a crescer nessa graça com os outros. À medida que eu sei que o Senhor usou dessa graça comigo, me ajuda a ser gracioso também para com os outros. Vamos orar? Pai, nessa manhã a gente só relembrou algo que já ouvimos várias vezes, mas que é poderoso. É a Tua graça, é o Teu amor por nós, capaz de transformar tudo e a todos. O Teu Evangelho, as boas notícias que o Senhor Jesus veio nos dar. Esse ano da graça de Deus. Pai, nós acolhemos, essa notícia é boa para nós. Essa notícia é excelente para nós. Uma vez que a gente tem se pego ao longo dos nossos dias lidando com as nossas limitações, percebido que muitas delas a gente ainda está longe de conseguir superá-las. Mas é bom nessa manhã saber que elas não impedem que o Senhor me ama, que o Senhor nos ama. Alguns de nós aqui nessa manhã precisam ser relembrados do poder da Tua graça, Senhor. A opção de perdoar ao invés de condenar. A opção de acolher ao invés de julgar. Essa opção, meu Deus, é que vai de maneira miraculosa nos conduzir à imagem de Jesus. Eu te agradeço porque o Senhor deu o exemplo para nós e nos mostrou como é que faz. Então, nos ajuda a fazer igual. Nos ajuda a crescermos em graça, em sermos graciosos com nossos pais, com nossas mães, com nossos filhos, a sermos graciosos com nossos vizinhos, os nossos cônjuges, nosso chefe, nossos empregados, nossos amigos, os nossos governantes, as pessoas que prestam serviço para a gente. Sim, Pai, nos ajuda a sermos graciosos e verdadeiros, assim como Jesus é. Nos ajuda a derramar graça e verdade ao nosso redor, como indivíduos, como comunidade, como igreja do Senhor. Eu sei que o Senhor
Não tem restrições para quem entra, para quem vem, para quem participa de uma comunidade dessas. A única restrição talvez é se a gente não quiser que o Senhor nos torne melhores. Mas disso, Pai, nós não temos dúvida nessa manhã. Nós queremos amadurecer, sermos mais sábios, queremos acompanhar as mudanças que a nossa vida está dando e fazê-las sem medo. Nós queremos crescer, Pai, na capacidade de amar, na capacidade de sermos verdadeiros, na capacidade de confiarmos plenamente na Sua graça, que é só ela que pode nos salvar. Muito obrigado. Que o Senhor nos abençoe. Que a Tua graça, que o Teu amor, que o Teu Espírito esteja sobre nós durante esta semana, para todos sempre. Amém.